Olá, boa noite a você de casa, você de Linhares e região, ligado na tela da TV Sim, a sua nova TV Sim 16.1. Está começando mais um bate-papo das 6, né? A nossa segunda semana, estreamos na semana passada, um sucesso. Queremos agradecer aos telespectadores, a você que mandou aí sua mensagem pelas redes sociais. E voltando agora, né, em mais uma semana nesse programa de terça-feira. Um programa gravado em função da sessão da Câmara, né? Foi transmitida na noite desta terça-feira, mas você que acorda nesta manhã de quarta acompanha também a gravação deste programa entre 6 e 7 da manhã. Obrigado pela companhia e dá-nos licença para entrar em sua casa. Bom, a nossa mesa composta nesse primeiro bloco, nós vamos falar hoje sobre agricultura, mas destacando um tema específico que é fruticultura. Aqui ao meu lado, o presidente do Sindicato Rural de Linhares, Antônio Roberto Bourguignon. Bem-vindo, Bourguignon. Boa noite. Boa noite, Cláudio. Boa noite a todos da TV Sim. É um prazer estar aqui. Conosco também o secretário municipal de Agricultura de Linhares, Franco Fiorotti. Tudo bem, Franco? Boa noite. Boa noite, Cláudio. Boa noite, Romeu. Boa noite, Antônio. A todos que nos assistem aqui. Prazer estar aqui com vocês. Romeu, prazer tê-lo de volta aqui mais uma vez, hein? Prazer é todo nosso e essa bancada aqui maravilhosa hoje, que vamos ter um excelente programa aí. Um assunto bem rico, né? São 3 blocos, né? Nesse primeiro bloco, o Franco vai estar durante todo o programa, o Bourguignon nesse primeiro bloco, no segundo participam conosco também o engenheiro agrônomo e produtor rural Fabrício Carrareto Barreto, vai falar um pouquinho da sua experiência, né, com o plantio de banana, e o engenheiro agrônomo e coordenador do programa de fruticultura que está sendo desenvolvido no município, Geraldo Fereguete. É o nosso programa Bate-Papo das 6, começando. Começar aqui com o Bourguignon, nosso presidente do Sindicato Rural. Bourguignon, o produtor rural sempre, essa questão da diversificação no campo, né, é algo que tem sido uma busca constante e que é muito importante, né? Isso é uma alternativa. É claro que o produtor sabe disso e tem ciência disso, né? Tá diversificando é importante, principalmente no meio do agronegócio, do sistema gerencial, onde nós podemos fazer opções de cultura. E especificamente falando na questão da fruticultura, nós temos variáveis aqui de diferentes produtos, né? E Linhares, da sua aptidão, podemos ir do baixo ao alto, né? Então, quer dizer, nós temos N oportunidades para o pequeno, médio e grande produtor no nosso município. Ô Franco, e é essa preocupação com esse programa, né? Trazer aquilo que Linhares tem de maior potencialidade para produzir, né? Maior possibilidade. A gente tem uma agricultura bem dinâmica e bem forte no município de Linhares, né? O café, que é o principal produto do norte do estado, né, diria até de todo o estado do Espírito Santo, também é o nosso principal produto, mas nós temos um potencial muito grande, né, para a fruticultura. Já temos referência no caso do mamão aqui no nosso município, né, um dos principais produtores, o polo principal exportador dessa fruta que gera divisas. Temos a banana, temos o coco, temos o próprio cacau, né, que apesar de passar por um momento de renovação, digamos, mas sempre contribuiu muito com os índices econômicos e sociais. E a ideia é justamente essa, que a gente possa diversificar ainda mais e potencializar as nossas propriedades rurais. A gente inserir a fruticultura cada vez mais na nossa agricultura, justamente pelo potencial que ela tem de gerar renda e emprego em pequenas áreas. Então esse é o objetivo principal do nosso programa, acreditando nesse potencial da fruticultura como geradora de renda para as famílias rurais. Secretário, gostaria até de fazer uma pergunta, que assim, Linhares, graças a Deus, é abençoado, né? Quase não existe terras com muita erosão, né? Normalmente é mais planícies e a terra até muito fértil. Essa questão desse projeto seu de trazer a diversificação através da fruticultura, isso eu acho que caminha para um lado positivo, né? Até mesmo porque nós temos indústria aqui que beneficia esse tipo de fruto e não só beneficia, também tem um mercado interno que eu acho que também é um bom consumidor dessa questão da fruticultura, né? O município de Linhares ele é um município grande territorialmente, tem uma diversidade até, né, de clima, de solo em várias regiões. A gente vai desde o litoral, né, com solo arenoso, até uma região mais montanhosa, em São Rafael, né, com outro tipo também de clima e solo. Então o objetivo é justamente esse, agregar os distritos do nosso município com as características semelhantes e fazer esses polos especializados, para que esses grupos de produtores possam cada vez mais avançar na fruticultura. Então esse projeto, quando nós idealizamos junto com o prefeito Uerino em 2017, com o objetivo que eu já falei, é justamente esse. E fomos construindo, né, juntamente com uma equipe técnica, né, uma empresa de consultoria, nossa equipe, instituições parceiras como os sindicatos, né, aqui do município, para que a gente possa inserir e fazer essa diversificação. Nesse caso
Pode complementar. No caso que foi definida aqui as variedades, né? Cajamanga, anão, uva, limão, açaí e goiaba. Qual foi, assim, até a opinião também do nosso presidente do sindicato, como é que foi essa avaliação? Porque, assim, Linhares, pelo que eu percebo, não sou engenheiro agrônomo, mas, assim, tem alguns amigos que trabalham na área que dizem que a terra de Linhares é muito fértil. Então, pretende se expandir para outros tipos de frutas, ou o projeto vai inicialmente se limitar a essas que já foram escolhidas e depois vai partir para um próximo, ou vai ficar só limitado a isso? Eu diria, Romil, que se a gente efetivar de fato e a gente está construindo um projeto com base técnica, uma empresa especializada, junto com a nossa equipe, também com respaldo jurídico, né, bem interessante, eu diria que a viabilização desses 5 polos, né, bem construídos, né, com o plantio dessas mudas de qualidade, acompanhamento técnico, no formato que está idealizado, já é um grande avanço para o município de Linhares, para a agricultura do município. Logicamente que a partir do sucesso desse projeto, né, na efetivação dele, a gente pensa numa expansão futura, sem dúvida, tanto da área plantada... Esse é um primeiro passo. É um primeiro passo, como da área plantada, como também, né, da diversidade de frutas, mais lógico, levando em consideração o aspecto agronômico e até cultural das comunidades. Então, isso foi importante na definição. Aliás, o Geraldo, daqui a pouco, a gente vai até explicar como que foi essa escolha, né? O tipo de solo, o que dá em cada lugar, né? Eu vejo isso como um ponto muito positivo, porque na agricultura empresarial, os empresários tomam o seu destino por si próprios, pelos recursos que têm, pelo conhecimento e da maneira de contratar o seu profissional. Na questão que nós estamos colocando aqui, igual o Franco está na frente gerenciando esse projeto, ele visa atender mais os pequenos produtores, oportunizando eles sem criar uma demanda de um único produto. E com a localização em separado das comunidades. E cada comunidade com essa aptidão para cada cultura que foi designada, não por vontade própria do engenheiro que está conduzindo, mas no conjunto em si, com a comunidade e os parceiros entendidos no projeto técnico. Então eu vejo isso com uma vantagem muito grande, né? Eu vejo um ponto de partida com equilíbrio, nada para dar errado, né, no segmento correto. Aliás, você tocou num assunto importante, porque assim, a gente via no passado o produtor por si só, né, tomando a iniciativa de, estou produzindo só o café, vou plantar aqui uma banana, um maracujá, e sem às vezes, muito acompanhamento. É importante estar alinhado com o projeto assim, né? No passado isso era muito comum, né? Mas nós tínhamos a oportunidade, talvez, de estar errando com condições melhores financeiras. Hoje, uma vez a gente errando o início do nosso projeto... O prejuízo é grande. O prejuízo é grande e às vezes você não consegue voltar numa segunda oportunidade. Por isso a necessidade de a gente estar sendo acompanhado por um técnico conhecedor do segmento e com a visão assim, estou investindo para dar certo, não é apostando se dará certo. Estou fazendo alguma coisa para dar certo e precisa de dar certo. Então acho que essa consciência dos pequenos, dos grandes, do mini, isso é importante. E do poder público, igual está aqui, conduzindo isso, ajudando os mais necessitados, eu vejo como muito importante e vejo muito positivo esse segmento nessa condição. Ô Franco, o programa, ele imagino que leva em consideração também a questão de onde vai ser comercializado tudo isso. Esse levantamento, eu imagino que tenha sido feito também, né? Isso é uma preocupação, né, logicamente, de qualquer programa que fomenta alguma atividade. A gente tem essa preocupação e esse estudo, ele faz também essa percepção do mercado, né, esse levantamento das indústrias, né, de pequeno, médio e grande porte que existe. Para a gente ter uma ideia, hoje a gente tem uma indústria de polpa em Linhares, né, que absorve boa parte da fruta que ela processa de fora do estado, né? Mas é um programa que é destinado, né, para que a gente possa primeiro gerar renda para o produtor, e ele vai definir o mercado com as opções que a gente vai apontar para ele. Nós temos o mercado da indústria, né, seja ela de pequeno, médio ou grande porte, né, que tem as suas variações. Temos o mercado in natura, que ele pode comercializar em feiras livres, diretamente para o consumidor, redes de supermercados. Temos programas governamentais, como é o caso do PENAI, que é um programa federal que o município de Linhares avançou nesses 2 últimos anos, passando aí de cerca de 33% para 40% de tudo que é consumido na merenda, né, tem um percentual obrigatório que é 30%. Nós atingimos quase 40%. Então já inserimos a goiaba, inserimos o limão, que até então não eram adquiridos pela merenda, e pode ser mais uma opção. Então a gente dá um leque de opções, né, antenados com o mercado. Logicamente que o mercado ele oscila muito, né, ele é dinâmico, e o produtor precisa ficar antenado e tomar a sua decisão de acordo com o que ele acredita. O que a gente faz é tentar dar o suporte máximo possível e aproximar esse mercado comprador, né, para esses polos que a gente vai incentivar. E não ficar preso numa coisa só, né, Borghion?
Isso, e contribuindo aí com o que foi, e com uma grande vantagem desses produtores, pequenos produtores e trabalhadores. Ele pode acessar no Sindicato Rural de Linhares o credenciamento de cursos, a necessidade do que ele está produzindo. Para estar produzindo a sua polpa, para estar produzindo o seu queijo, para estar produzindo os seus embutidos, para estar conduzindo aquilo que ele está escolhendo. E esse curso, ele é de capacitação e é gratuito. Desde que você forma um grupo aí de acima de 10 até 15 pessoas, só criar essa demanda, o sindicato oferece esse curso gratuitamente para esse segmento. O produtor já não sai, ele já não sai totalmente leigo, né? Ele sai sabendo aquilo que ele vai produzir. Dando um produto, talvez em algumas condições, até terminado do seu produto na ponta lá no final. Uma coisa que você citou importante, às vezes o pessoal só visa a grande indústria, né? Mas hoje, na realidade, a microempresa, ela talvez até consuma, logicamente, proporcionalmente ao seu faturamento, até mais que uma grande. Até mesmo por já ter seus canais de distribuição pequenos, é aquela vendia de porta em porta, né? Então, assim, eu acredito que esse projeto, como ele está muito bem, o senhor citou a questão da gestão técnica, que é realmente o famoso chutômetro, né? Eu plantava aqui no chutômetro. Não, hoje tem uma gestão técnica, né? Você pode até plantar aqui no chutômetro, mas não é melhor plantar dentro do que realmente há necessidade do próprio mercado ou a necessidade da própria terra, né? Então isso aí eu achei bem bacana. E o que é importante frisar, né? É uma coisa natural do ser humano. A gente é muito receioso, digamos, a mudanças, né? A entrar numa nova atividade. O nosso produtor ele é muito acostumado com café, embora tenhamos exemplos muito positivos na fruticultura, né, como é o caso do mamão, da banana, do próprio coco, mas ele domina, digamos assim. Calejado, né? Ele domina o café, ele já sabe, já vem de geração. E essas frutas são novas, então assim, a gente entende até a resistência, mas né, com esse acompanhamento técnico, essa construção feita coletiva, a gente observa que eles começam a acreditar e querem entrar em novas atividades para não depender só de uma cultura. Então, né, essa questão do hábito também, né, e da cultura do produtor voltada para o café é um ponto interessante que, rodando as comunidades, visitamos aí mais de 8 comunidades nesse processo, reunimos dezenas de produtores, né, explicando o método do programa, né, incentivando eles a entrarem. A gente percebe claramente a resistência natural, que a gente precisa compreender, né, e dar esse tempo para ele absorver uma novidade como essa. Hoje tem quantos produtores no projeto? Nós estamos em fase final de elaboração, já devemos ter cerca de 50 produtores, né, cadastrados nos 5 polos que foram estabelecidos. Estamos fechando as visitas, né? A empresa de consultoria está visitando cada produtor, fazendo um projeto personalizado do seu empreendimento, né, desse fomento que vai haver. Então já devemos ter cerca de 50 produtores inseridos. Você acha, Burgão, que a implantação de um projeto como esse, assim, em todo o município, são esses polos iniciais? Imagino que a ideia é expandir, né, secretário? Isso pode facilitar, inclusive, crédito e junto o próprio produtor também pleitear um melhor pagamento no mercado aí, das indústrias e tudo mais? O produtor de hoje ele está voltado para produzir mais e melhor, independente do seu tamanho e da sua grandeza de produção. Eu quero produzir aqui 2 queijos, mas eu quero produzir 2 queijos que qualquer um possa comer e dizer, o queijo do Cláudio é muito bom. Então é assim, em todo segmento. Nós vamos produzir o cajá, manga, mas eu quero produzir mais do que os outros e no formato de estar produzindo com melhor qualidade. Então eu acho que é nesse sentido que o produtor hoje está vendo as coisas diferentes, ele está mais capacitado, são os filhos que estão se educando e voltando para o campo, mesmo com, às vezes, desculpa aqui falar numa fala no sentido de estar para baixo, mas o campo ainda é um fomentador de alimentos e sempre será, e nós precisamos de fazer com que os nossos seguidores, nossos filhos, fiquem aqui. Para isso nós precisamos de estar dando condições desses nossos seguidores, na maioria na questão familiar, de estar dando seguimento, né? Ao trabalho dos pais. Porque a gente vê, na minha idade, que
A agricultura está envelhecendo, os produtores estão envelhecendo e nós precisamos de criar essa mudança de paradigma, fazer com que os nossos representantes, os nossos filhos, permaneçam no campo produzindo mais, mas com maior segurança de comércio, com maior segurança na biodiversidade, com maior segurança no controle ambiental. Então nós precisamos trazer tudo isso para o meio e sermos sustentáveis. Eu acho que a palavra é essa. Precisamos de ser sustentável na produção. E acredito que assim nós vamos fazer diferente e estamos fazendo melhor. A roça hoje que é uma grande empresa, né, Franco? A gente fala aí do agronegócio, é uma grande empresa, né? Tem que ser, né? O produtor, logicamente, às vezes, né, faltava o acesso à informação, né? A informação não chegava até o interior do município e de todo, né, o país, mas deve ser tratado como uma empresa, né? A gestão é fundamental para que ele tenha conhecimento dos custos de produção, que ele tenha conhecimento do mercado, as melhores formas de comercializar. E isso é um caminho que já está avançando, dando passos importantes, mas precisa ainda avançar bastante. O profissionalismo e tratar de fato a sua propriedade, independente do tamanho, seja ela pequena, média ou grande, mas como um negócio de fato, porque esse é o objetivo, né? Gerar renda e manter aquela família, aqueles envolvidos, né? Os empregados que estão nesse negócio. Complementando a fala do Franco, o sindicato também oferece aos produtores uma assistência técnica rural durante 2 anos para qualquer segmento. E isso, mais uma vez, sem custo, com o engenheiro na sua propriedade, uma vez por mês, no mínimo 4 horas, nesse período, durante 2 anos, sem custo também. Se quiser se qualificar, tem treinamento? Tem também, na questão disso que nós estamos falando, de empresarial de conhecimento, de negócios, entendeu? De gestão. O sindicato também favorece, nesse segmento de aprovação desse quesito que chama ATEG. Aliás, a gente já fez reportagem com vocês sobre isso, né? Treinamento sobre gestão no campo, e muito interessante, às vezes pequenos detalhes ali no manejo. Faz a diferença. Faz a diferença no final do dia. Faz a diferença. Tá, joia. Um assunto bastante rico, né? A agricultura ela é muito ampla, o agronegócio. Nós estamos hoje falando especificamente da fruticultura, Linhares mostrando o seu talento, e a ideia é expandir cada vez mais. Nós vamos fazer um rápido intervalo e eu já agradeço aqui a presença do presidente do Sindicato Rural de Linhares, Antônio Roberto Bourguignon, e ao secretário Franco, que vai continuar conosco, viu, Franco? Obrigado aí pela presença mais uma vez. Bourguignon. Obrigado, Cláudio. Obrigado, Romeu. Obrigado a todos, né, que estão aqui trabalhando com a gente aqui, e até uma próxima oportunidade. E o sindicato lá de portas abertas? Sempre. Para a TV e para os nossos usuários, os produtores e trabalhadores. Obrigado mais uma vez, Bourguignon. Obrigado a todos. Nós vamos a um rápido intervalo, esse primeiro intervalo do nosso bate-papo das 6 de hoje. Já voltamos com mais conversa aqui na sua TV Sim Linhares. Muito bem, já voltamos com o nosso segundo bloco de hoje do Bate-Papo das 6. Né? Para quem está acordando nessa quarta-feira pela manhã, aí a reprise do nosso programa, esse bate-papo franco, aberto, né? Levando até você a informação que você precisa. E especificamente nesta terça-feira, na edição de hoje, nós estamos falando sobre agricultura, fruticultura, né? Um tema mais específico. E aqui na nossa mesa continua o secretário de Agricultura Franco Fiorotti e agora mais um convidado, Fabrício Carrareto Barreto, é engenheiro agrônomo e produtor rural há 22 anos no mercado de produção de banana aqui na região. Boa noite, Fabrício, tudo bem? Isso, boa noite Cláudio, boa noite Franco, boa noite Romeu, boa noite telespectador. Nós somos pioneiros na produção de banana tecnificada no norte do Espírito Santo e sul da Bahia. Começamos há 22 anos, né, com 5 hectares de banana. Hoje a gente trabalha com 3 unidades de produção, sendo 2 em Linhares e uma no extremo sul da Bahia, na região de Nova Viçosa. Somos hoje 380 pessoas trabalhando diariamente, né, na produção de aproximadamente 20 mil toneladas de banana por ano. São quantos hectares hoje? Você tem em média? São 360 hectares hoje. Olha de só, banana de 5 hectares para 300. Essa questão dos 5 hectares, lá em 97, quando a gente começou, isso é uma coisa muito interessante, porque é a história do começar pequeno pensando grande, né? Isso é importante. E nessa trajetória aí, ao longo desses 22 anos, a gente teve momentos que a gente passou por dificuldade muito grande, né? Dificuldade tecnológica, dificuldade de mercado, de estabelecer processos, né? E quando nós erramos, nós éramos pequenos, então a gente teve condição de voltar, né? Porque hoje, né, além do Brasil passar por uma situação
de custos mais altos, né, também em áreas maiores, se você errar, fica mais difícil voltar, né? Eu vejo às vezes produtores quererem entrar num novo negócio e já querer entrar grande demais, né? Isso faz com que a pessoa ainda não tenha o time das coisas corretas, ainda não tenha toda uma tecnologia definida, não tem cultura dele próprio ou do seu próprio colaborador. Acaba encontrando obstáculos. Né? E acaba dando alguns tropeços e esse tropeço sendo grande. Então nós já tivemos nossos tropeços, podemos ter outros, né? Mas quando tivemos grandes tropeços, nós éramos pequenos e tivemos condição de reerguer, né? Às vezes procurando recurso em outra atividade que mexíamos na época, na questão da estrutura familiar também. Então, isso são etapas que a gente passa. Né? Ô Franco, nesse contexto, o município de Linhares deve muito a esses desbravadores de algumas culturas aqui, né? No caso específico aqui, a banana, né? 22 anos, com 5 hectares, hoje com mais de 300, né? Pois é, né? Boa noite, Fabrício. O exemplo do Fabrício, da empresa, né, dele e da família ali, é um exemplo muito bacana, né? Além dos desbravadores da banana, do mamão, que colocaram o Linhares reconhecido mundialmente até com esses produtos, é muito interessante o que ele cita, né? É um exemplo de gestão, é um exemplo, né, de trabalho, de enfrentar os obstáculos, e coloca, a frase que ele colocou é muito significativa. Né, é começar pequeno pensando grande. Então eles começaram com 5 hectares. 5 hectares é pequeno, né, digamos, e hoje estão com 380, até eu anotei aqui, 380 hectares. Então isso se assemelha muito ao projeto que nós estamos fazendo. O produtor começar com 1 hectare é justamente para ele enfrentar esses obstáculos iniciais, né, entender um pouco mais daquela atividade que ele ainda não domina. Dando um passo de cada vez. Um passo de cada vez. Então o nosso objetivo é que daqui a 5, 10, 15 anos, esse programa de fruticultura ele possa sair de 40, 50 hectares, quem sabe para 200, 300 hectares de frutas que ainda não eram cultivadas, que ainda não gerava renda, não gerava emprego nessas comunidades rurais. Então, assim, acho que ele exemplifica muito bem, né, com o modelo de trabalho, o modelo de gestão que eles adotaram e hoje são referência, né, nacional e até internacional com a produção de banana. Exemplifica muito bem como que o agricultor ele pode crescer, ele pode avançar. Claro, uma coisa que é até interessante, secretário, eu tive a oportunidade de visitar a empresa do Fabrício e eu achei assim, uma coisa muito interessante foi a gestão que ele aplicou na empresa, né? A modificação de cultura, que você vem falando, né? Quebrar paradigmas, né? E uma coisa que eu achei muito interessante é o manejo integrado de pragas, né? Que é uma coisa que você faz para reduzir agrotóxicos, né? Que essa questão da gente evitar de usar produtos químicos, a adubação. Eu vi o carinho, o cuidado que ele tem de preparar o próprio fertilizante, né? Da próprios os talos, eu não sei como é que chama lá, Fabrício. Engaço, né? Engaço da bananeira, que ele faz um processo para fazer a própria fertirrigação. Então achei uma coisa bem bacana, se ele puder explicar um pouquinho o processo aí, é interessante. Na verdade, assim, a gente trabalha em cima do conceito de produção integrada, né? Como tudo na vida, eu acho que os extremos, eles não são ideais, né? Então a gente tem às vezes situações de produções que são totalmente voltadas para os agroquímicos, sem procurar pensar em manejos integrados, e tem uma questão da agricultura orgânica. A gente trabalha no meio, nós usamos várias práticas de agricultura orgânica, porém temos monitoramento que em algum momento muito específico a gente faz o uso de produtos químicos, respeitando todas as normas vigentes de usar um produto registrado, um produto que é conhecido para aquela cultura, respeitando o intervalo de carência. Eu costumo dizer que o produto que eu produzo eu levo para minha casa. Eu levo para os meus produtos, para os meus filhos comerem. Eu como e eu tenho o prazer de comer o produto que eu como. Né? Então, isso, assim, a questão da produção integrada. É a gente utilizar de todos os fatores climáticos, fatores biológicos, que são as plantas que estão ali, a variabilidade do solo, né? A biodiversidade do solo. Isso é muito importante hoje, pensando na sustentabilidade de uma lavoura e de um negócio agrícola. Ô Fabrício, vamos pedir a você para deixar aqui para o produtor que ficou interessado, de repente, começar também a produzir banana, quais os principais obstáculos, dificuldades que o clima, a região aqui de Linhares, enfim, oferece, assim, aquilo que de mais difícil vocês enfrentaram lá em 97 e hoje já está superado, assim. Eu não vou dizer que está superado, a gente convive, né? A gente está no litoral e o litoral
tem questão da umidade, né? A banana ela é originária da Ásia e exatamente de lugar muito úmido. Isso é muito bom para ela, mas também é muito bom para as doenças que atacam essa banana, né? Então, um dos maiores dificultadores do plantio de banana no litoral é a questão do manejo de cigatoca, né? E agora a cigatoca negra que já tem na região, né? Já foi oficializado, acho que há uns 2 ou 3 anos, né? Fora isso, é questão mercado, né? Toda cultura ela tem a sua curva, né, de produção igual a uma bolsa de valores. E o que a gente vê é o produtor falar assim, o que tá bom agora? Aí o cara, o que tá bom agora é melancia. Aí corre todo mundo plantar melancia. Aí daqui a pouco o mercado tá cheio de melancia não vale nada. Quer dizer, quem ganhou dinheiro foi quem plantou quando não existia melancia no mercado. Exatamente. Quando existia melancia no mercado e que vai colher na hora que não tem. Então, essa questão assim, de buscar uma diversificação, de entrar numa nova cultura, tem que ser muito avaliada a questão do mercado dessa cultura, porque o grande erro é entrar no momento que está bom. Né? Porque quando está bom, está todo mundo indo para lá. Então, tem que procurar um pouquinho navegar na conta corrente do negócio. Eu gostaria até pegar o gancho, você falou uma coisa interessante aí, questão da corrida para plantar uma coisa só. Isso o secretário já observou várias vezes aqui no município, né? Assistimos recentemente com a pimenta, né? A pimenta estava num preço fantástico, daqui a pouco está todo mundo plantando pimenta. Aí tira pimenta, planta café, tira café, planta mamão. O município hoje, com esse projeto, ele procura exatamente, talvez até dar uma freada nessa talvez plantio, talvez meio mal planejado, né? Seria mais eu não diria dar uma freada, eu diria fazer um projeto com bases consistentes para um planejamento melhor do que vai ser ofertado, dá uma opção, né, em cada interior. Porque frear, né, é difícil, cada, né, produtor... Digamos, a dimensão do projeto, dada a dimensão da área, né, cultivada no município de Linhares, ela não é tão significativa. Nós estamos falando de 50 hectares, né, próximos. Então, assim, não vai fazer uma interferência muito grande no mercado, mas assim, um planejamento... Mas culturalmente, talvez até vai fazer, porque o cara vai ver... Sempre a grama do vizinho está mais verde, né? O cara vai olhar, rapaz, deu certo no cara lá, vou procurar, passa a entender, né? Que um planejamento, né, tanto técnico, gerencial e de mercado, é importante, justamente como o Fabrício falou. Então, acho que acaba dando, né, mais esse recado aí para que eles possam ter esse planejamento mais bem feito. E assim, até queria contribuir, se o Fabrício puder, a parte de diferenciação de marca, através da marca, né? Como isso é importante e uma coisa que o programa pensa isso futuramente, a rastreabilidade, as certificações, né? Ter uma marca no mercado para diferenciar aquela banana ou aquela outra fruta. De onde vem, né? E isso acaba sendo um diferencial, acredito, para a empresa, né, do Fabrício, o produto, e eu acho que os produtores podem começar também a pensar mais nisso daí, né, Fabrício? Com certeza, né? A nossa empresa, né, que a nossa marca é Docibela, né? Esse nome não é por acaso, a gente pensou numa fruta, né, uma fruta doce e bonita, né? Então, daí o nome Docibela, né? E graças a Deus, nesses anos, a gente nunca jogou 1 quilo de fruta fora, né? Fruta que tivesse padrão comercial, né? E uma coisa importante é que o produtor, quando ele tem a sua fruta ali dentro de uma casa de embalagem, ele não pode pensar como produtor, ele tem que pensar como comerciante. E aí tem que ter uma autocrítica de fazer um bom trabalho de seleção. A fruta que é de primeira é fruta de primeira, a fruta que é de segunda é fruta de segunda, e a fruta de terceira é fruta de terceira. Controle, né? De forma que ele, ao entrar no mercado e aí tendo uma marca, o consumidor saiba o que está comprando, né? A questão a qualidade da fruta, ela varia durante o ano, não tem jeito, porque... as variações climáticas resultam na variação da qualidade da fruta. Então, esse trabalho de seleção e de o produtor pensar como comerciante na hora que ele está dentro da sua casa de embalagem, isso é fundamental. Ele tem que, naquele momento, dentro da casa de embalagem, esquecer que ele é produtor e pensar que ele está vendendo um produto que tem que ter um padrão de qualidade, que tem que entregar aquilo que promete para o cliente. Então, essa ideia, secretário, é que você vai estar sendo trago para o projeto, né? Então, realmente tentar, talvez, criar uma marca. Isso seria um passo à frente, digamos. É por isso que a gente trabalha nessas discussões nas comunidades rurais, preferencialmente com associações, né, ou cooperativas. Cooperativas nós temos poucas no interior. Então, as associações de produtores, para que eles possam pensar coletivamente, tanto na comercialização e quanto depois no trabalho de certificação, né, de criar uma marca daquela fruta, né, naquela comunidade. Isso é importantíssimo. Então,
esse conceito do programa voltado para os trabalhos coletivos em grupos, né, nas organizações, acaba a médio prazo, digamos, né, culminando nisso daí, eles pensando uma marca e diferenciando o produto deles no mercado, logicamente com qualidade, com regularidade de fornecimento. Com rastreabilidade, né, que hoje é muito importante. Ô Fabrício, vocês, claro, apostaram no nicho de mercado, como você disse, teve percalços, desafios, né, hoje... graças a Deus estão colhendo os frutos, né? Mas eu queria só que você desse assim, a sua visão com relação a esse projeto aí da Prefeitura, esse programa de trazer a fruticultura de modo geral como opção para o produtor rural, além do café, né, que a gente tem, né? Eu achei muito interessante o programa da Prefeitura, né, da Secretaria de Agricultura, porque ela busca culturas que não são tradicionais na região, mas que têm um potencial. São culturas exóticas, né? Para nós na aqui, qual o crescimento, o potencial de crescimento é muito grande. Porque se fosse falar de culturas que já estão aí, essas coisas já estão estabilizadas, já tem vários produtores trabalhando, várias empresas. Então acho que é a questão de buscar o novo mesmo, é a questão da inovação. Então acho que esse é o grande ponto positivo desse trabalho da Secretaria da Agricultura, e aí procurando desenvolver tecnologia para que o produtor erre menos, para que ele bata, né, no linguajar popular, para que ele bata menos cabeça sozinho com relação a isso aí, né? E ter essa fonte de renda extra, eu imagino que vem, às vezes está numa situação, uma determinada cultura não está bem e tem aquela outra para compensar. Exatamente. Muito bacana, um assunto realmente muito rico, né? A fruticultura aqui em Linhares. Eu achei interessante, Franco, a possibilidade do plantio de uva, né? Muita gente pode pensar, mas uva aqui em Linhares, né? Há essa previsão no projeto, né? Há essa previsão porque nós temos uma região montanhosa, lá em São Rafael, o ponto mais alto lá, chega a praticamente 700 metros de altitude, embora já tenhamos uva também em outras regiões mais baixas, claro, né? No norte do estado aqui. Então a região de São Rafael, ela tem esse potencial, né, climático e até voltado também para o agroturismo, né? Que é uma tendência daquela região, uma coisa que pode ser melhor trabalhada. Tem vocação, né? Tem uma vocação muito grande e a uva acaba, como Santa Teresa tem o cultivo de uva e envolve essa parte turística também, isso é pensado também, além da parte econômica da venda da fruta em si, né, tem agregando a parte turística também naquela região. É um projeto que vai desencadeando outras ações, né? Agora você acredita, por exemplo, as pequenas agroindústrias também, elas podem ir surgindo a partir de um projeto desse? Pode incentivar, fomentar isso? Com certeza que pode, né? A gente já vê algumas agroindústrias aqui próximas de municípios vizinhos interessadas em adquirir essas frutas que já estão sendo citadas no programa. Ainda não colocamos no chão, digamos assim, sim, né? Ainda está na fase final de elaboração para que no segundo semestre a gente possa, de fato, fomentar e plantar as mudas. Isso vai levar um prazo até as frutas começarem, né, a serem produzidas, mas as agroindústrias da região já começam a mostrar interesse, né, e aproximar. Então, com certeza, com a produção significativa nesses polos, as próprias associações se transformam em cooperativas, podem gerir essa agroindústria e agregar valor, né, na sua produção. Eu acho que vai ser um passo seguinte que vai acontecer, né, como consequência disso. Um passo cada vez mesmo. Antes de encerrar aqui com o Fabrício, queria que você aproveitasse a sua presença para falar como é que está o mercado aí da banana, qual o mercado de vocês aí, como é que está funcionando, como é que está o momento atual desse produto? O momento atual é aquela história, né? O Brasil está aí com aproximadamente aí 13 milhões de desempregados, né? Felizmente, né? E isso acho que é o problema mais sério que existe no país, né? E a gente passa por um momento que, embora o volume não seja tão grande, os preços eles estão ou abaixo ou muito próximo da remuneração do custo, né? Então a gente teve um ano de 2018 que a gente operou no vermelho, né? Foi um ano muito complicado, né, para o setor, né? 2019 abriu com preços melhores, né? Mas ainda sem ter aquela recuperação do que foi perdido em 2018. Vamos torcer aí, né, para que as coisas melhorem. Faz parte, as culturas têm ciclo, sempre oscilam, né? E eu acho assim, eu vejo as dificuldades como um momento de evolução, né? Porque navegar na hora que tá fácil, todo mundo navega, né? Então a hora difícil é que a gente tem que fazer o dever de casa, melhorar nossos processos, ver aonde que as coisas, onde que tem coisas que podem ser mexidas, né? Isso é um trabalho de evolução contínua, né? Isso não para.
o Fabrício falou sobre o desemprego. Um dado muito positivo, gente, foi que Linhares, nesse ano 2019, tem sido muito bem, tem sido destaque na geração de emprego. E o campo, né, Franco, tem sido o carro-chefe aí, né? Seja pela colheita do café ou não, outras culturas, mas tem ido muito bem. Mais uma vez, né? Mais Graças uma vez a o Deus. campo continua, né, mantendo a sua tradição, digamos, né, Fabrício? De manter esses índices sociais, geração de emprego, econômicos também, não só em Linhares, né, em todo o país. E por isso que políticas públicas, né, bem trabalhadas, a gente precisa, né, não só na parte de incentivo à produtividade, qualidade, a parte de infraestrutura é importante também para prover ao interior, né, de melhores condições. Isso é fundamental para que a gente possa manter esses índices. E o urbano também vai ter um peso mais leve, né? A cidade vai ter um peso mais leve se a gente conseguir prover o interior de boas estruturas e condições de renda. Então a gente pode resolver muito o problema da cidade investindo mais na agricultura. É isso que a gente está pensando. E algo tão sensível, né, gente? Em casa a gente sente assim do dia para a noite, né? A produção teve um pequeno problema lá no campo, afeta. A gente vê o exemplo é o tomate, né? O tomate, o alho agora, feijão, e outros produtos. Né? É muito rápido, é muito dinâmico, né? Com certeza, porque o clima muda do dia para a noite, né? Então a qualidade do FLV, né, que é fruta, legumes e verduras, também às vezes muda do dia para a noite. E isso é um dos desafios que a gente tem, né? Tá aí, tem que ter um olhar melhor para o campo, que ele é muito importante mesmo. Eu agradeço aqui ao engenheiro agrônomo, produtor rural, Fabrício Carrareto Barreto, né, falando aqui sobre o mercado da banana, que é referência em produção aqui na região. Obrigado, Fabrício, pela presença. Valeu, Cláudio. Valeu, Romeu. Obrigado, Franco. O Franco mais uma vez continua conosco. No terceiro bloco eu vou conversar também com o engenheiro agrônomo e coordenador desse programa de fruticultura que nós estamos falando, que está sendo desenvolvido aqui no município de Linhares, Geraldo Fereguete. Só mais um rápido intervalo. O nosso bate-papo das 6 retorna com o tema agricultura, falando sobre fruticultura em solo linharense. É um instante só. Muito bem, de volta com o bate-papo das 6, falando sobre fruticultura no município de Linhares. Nesse terceiro e último bloco, nós também estamos recebendo o coordenador do programa de fruticultura do município, Geraldo Fereguete. Tudo bem, Geraldo? Boa noite. Boa noite, Cláudio. Boa noite, Romeu. Boa noite, Franco. Boa noite, os ouvintes da TV Sim. É uma honra estar aqui participando. Prazer tê-lo conosco, Geraldo. Para a gente começar, Geraldo, eu queria saber como é que foi feito, né, para escolher esses 5 polos, né, que vão dar início a esse projeto, a ser implementado. Como é que foi feita essa escolha? Bom, Cláudio, primeiro, né, através desse bate-papo com todos os atores envolvidos no processo, nós começamos a pensar, principalmente de você ter aquela assim, região geográfica que se identificasse com aquela fruta, certo? Então, conhecendo o município de Linhares, igual nós conhecemos, nós pegamos aquela região com características agronômicas, características culturais da população, aquela onde você tivesse características semelhantes que permitisse você cultivar uma única fruta ali, certo? Então, pensando nisso, nós dividimos o município de Linhares em 5 polos, aproveitando um pouco já a divisão geográfica do município, né, Franco? E parte disso foi aproveitado e misturando isso com as características agronômicas, topografia e possibilidade de cultivo de algumas frutas, nós elegemos os polos, com o objetivo principal de que você cultivasse nesse polo uma fruta ligada umbilicalmente àquela região, para que lá no futuro, quando se pensar em rastreabilidade, quando se pensar em certificação, você ter aquela identificação de origem com aquela fruta que hoje é extremamente valorizada no mercado. Quando você trabalha com a fruta de sabor especial, essa indicação de origem ela é bastante interessante. O consumidor quer saber de onde está vindo. Quer saber de onde está vindo, como é que é produzido, em que condições é feito. Esse foi o primeiro aspecto a ser pensado. Aí depois, identificando essas áreas, nós listamos aí em torno de 10 opções de frutas com características adaptáveis a essas diferentes regiões e disponibilizamos essas frutas em reuniões com a comunidade para que eles próprios escolhessem aquela fruta que eles melhor se identificassem. Inclusive, na escolha dessas frutas, se pensou também um pouco naquela sazonalidade da mão de obra, porque você vai ver que essas frutas elas têm uma necessidade de mão de obra relativamente alta quando se compara com o café, com o cacau, com essas culturas tradicionais. Só que são necessidades pontuais.
Você pensa às vezes numa goiaba, numa uva, você tem uma necessidade de mão de obra num momento específico, que está fora às vezes quando você está necessitando da safra do café, da mão de obra para a safra do café. Então isso também foi levado em conta, essa diferente de época, de necessidade de mão de obra. Se bem que até porque hoje, com esse avanço tecnológico do café, do cacau, com a mecanização disso, isso é uma coisa que talvez não fosse, sim, tão importante. Tão relevante, né? Mas se pensou nesses polos, nessa característica agronômica e principalmente numa fruta perene, que você tivesse dupla aptidão, que ela fosse uma fruta de sabor exótico extremamente procurado e ao mesmo tempo uma fruta que permitisse a industrialização. Então, junto dessas características, elencamos algumas frutas e os produtores escolheram essas 5 que foram citadas. Olha que aí. bacana, só para quem está em casa se situar, foram os polos, né? O distrito de Farias, com a produção de cajá manganão, né? Exato. O plantio de uva na região de São Rafael, o Franco já citou a topografia lá, né? A produção de cajá manganão, já falei, São Rafael, regiões como Santa Cruz, São João Terra Alta, São Vicente, São Judas, Baixo... É o Alto São Rafael. É o Alto São Rafael, pega todas as comunidades. E o Baixo, né, ficou com Goiaba. Ah, tá. E a Goiaba? Muito bem. Na região do polo ali de Pontal, de Piranga, Regência, Povoação, o açaí, né? Tem tudo a ver. Bebedouro, Pontal, Povoação e Regência. São micro-regiões, né? São regiões, assim, agronomicamente semelhantes, entendeu? Você pega São Rafael, o Alto São Rafael tem uma característica, o Baixo tem outra. Farias tem uma característica interessante. Essa região aí, que você pega o litoral, mas essa região da Cabruca, do cacau, mais o Bebedouro. Aí você pega a parte sul, né? Litoral, BR-101 Sul. Então essas regiões foram todas identificadas e os produtores escolheram. Lógico que nós demos uma orientada nisso aí, mas escolheram aquelas frutas que realmente se identificam com a característica agronômica da sua região. E o interessante, né, que já houve um trabalho, né, Geraldo, nessas reuniões em comunidades, nós tivemos várias reuniões e em cada polo desse foram 3 ou 4 reuniões. Eles precisavam se entender de comunidades diferentes, era importante que eles trocassem essa informação, fizessem essa integração e definissem a fruta em conjunto. Então já houve um trabalho aí, né, de amadurecimento desse aspecto organizacional, né, nessas reuniões e na definição deles, orientados pela consultoria, pelas frutas elencadas, para que eles definissem, né? Então, por exemplo, na região do Baixo São Rafael, que é a região de Japira, Santa Rosa, Doutor Jones, assentamento Cezinho e Humaitá, a própria região de Humaitá, são várias comunidades que pertencem ao mesmo polo. Então eles precisavam, né, após as reuniões que nós fizemos, né, com cada comunidade, fazer essa integração entre eles e definir em conjunto o que eles iriam trabalhar. Olha que bacana, bem democrático, ouvindo realmente o interessado. São quantos hectares hoje que vocês estão pensando inicialmente nesse projeto? O projeto prevê 50 hectares, seria 10 hectares para cada polo. Tá, mas na hora que você vai levantar, vai um pouco mais, mas deve girar em torno de 50 hectares as áreas, com 10 hectares de cada fruta em cada polo. E o interessante nessa escolha, só voltando rapidamente, é que o projeto, nós tentamos evitar aquela confusão, né? Tem um produtor de cacau, de limão lá em Japira, o outro aqui, dificulta a assistência técnica e você perde aquela identidade de origem. Então isso é um outro aspecto interessante no processo. Então nós vamos ter aí 10 hectares de cajá no Farias. Quiçá daqui a alguns tempos, onde tem um cajá de qualidade? No Farias. Eu vou passar um final de semana em São Rafael, tomar um vinho, colher uva do pé. Então essa é que é a ideia de no futuro você ter essas regiões identificadas com essa fruta. Renato, dessas culturas aqui, depois de iniciado o projeto, qual seria que teoricamente teria a primeira colheita mais rápida aqui? Cajá, uva, limão, açaí ou goiaba? O cajá você já começa a produzir aí com 8 meses. Com 8 meses já? 8 meses, começa, um ano, né? você já começa a colher. A goiaba também você já começa a ter alguma colheita no primeiro ano. A partir do segundo ano, praticamente todas elas já começam a produzir. Mas você vai ter assim
uma estabilidade na produção a partir do terceiro ano, quando realmente Aí você ela já vai realmente, estar economicamente... Então já expressando todo o seu potencial agrícola. O agricultor já vai conseguir colher algumas frutas, como né? por exemplo o cajá, ele já começa a colher no primeiro ano, a goiaba também, já através de alguma poda, com 1 ano e meio no máximo, começa a colher. Mesmo que não o tenha limão a aí com 2 anos. máxima, pelo menos uma coisinha ele tira pro custo. Ela vai né? crescendo, estabiliza e lá na frente declina para poder renovar. Mas são culturas, é um projeto para madurar aí com 3 anos. Ô Franco, há alguma previsão de, assim, para ter acesso a essas mudas, vai ter algum subsídio ou cada produtor vai ter que arcar com? Não, justamente, né, esse programa da prefeitura, ele objetiva isso, a gente dá esse pontapé iniciando, estimulando a primeira formação desses 5 primeiros polos, com 10 hectares. A intenção é essa. Então, o que o programa consiste? A partir do momento que a gente finalizar, já estamos em fase final, né, de formatação do projeto, que nos dá segurança para o produtor entrar também nessa atividade. Depois tem o processo também paralelo com isso, de licitação das empresas que vão fornecer essas mudas com qualidade, né, registradas aí no Ministério da Agricultura. Então, o município ele vai arcar, vai com 100% dessas mudas para os produtores. E também já estamos articulando parcerias para o acompanhamento técnico desses produtores, porque é novidade, como eu falei, né? Eles não têm o domínio das técnicas de cada fruta dessa, de cada cultura dessa. Então, nós vamos fazer o fomento de mudas e também o acompanhamento técnico em parceria para que os produtores entrem na atividade. O produtor vai entrar com a mão de obra, né, a terra, logicamente, para que ele possa iniciar nessa atividade. Então, o município está preparado e planejado para dar esse suporte inicial. Geraldo, imagino que isso diminui os riscos, né, de entrar numa cultura até desconhecida, né? Isso ajuda, é um incentivo, né? Eu acho que essa questão da assistência técnica que o Franco falou é fundamental. O projeto prevê, depois de fechado esses grupos, algumas visitas às regiões já tradicionais de produção dessas frutas. Você treinar os treinadores, vamos dizer assim, você dá treinamento a pessoas da comunidade, aos técnicos da prefeitura, aos colegas do Incapé que vão estar envolvidos nisso. Porque outro fato interessante, Cláudio, que na preparação desse projeto, todas essas pessoas participaram. Sim, inclusive agente financeiro, empresas de produção de insumos, né, defensivos e adubos, a agroindústria, os agentes financeiros, todos participaram e deram opinião, foram ouvidos, e esse projeto foi construído a várias mãos. Então isso eu acho que é o que diferencia. E essa questão da qualidade da fruta, da muda, é a base. Nós conhecemos vários projetos, iniciativas públicas, em projetos semelhantes ao meu, que deram errado porque era de má qualidade. Se basearam numa muda de qualidade ruim. Principalmente citros, né? Que se vê uma muda já com doença. Você vê o polo de goiaba, nós tivemos um problema sério no polo de goiaba por causa do nematóide. Nós já tivemos problema aqui em Linhares mesmo, com um projeto de acerola que não deu certo por causa da qualidade da muda. E é o interessante que ter todos esses técnicos envolvidos, no sentido de você realmente fiscalizar tudo isso e criar essa equipe que possa, de certa forma, estar assistindo aos produtores e, de certa forma, até também dando inputs aos coordenadores lá do poder público, no sentido de não cair nessas armadilhas de, às vezes, uma licitação dá, né? Você faz uma licitação objetivando a lei e, às vezes, um aventureiro pode ganhar para fornecer essa fruta e não fornece uma fruta de qualidade. Então, eu acho que todo esse envolvimento de todos esses atores do agronegócio linharense é fundamental que esse projeto dê certo. Uma coisa que eu achei até interessante, secretário, é a questão do manejo, né? Porque muita gente acha que plantar frutífera é só jogar na terra lá, botar adubo e se vira, né? Tem a questão do manejo, tem manejo de poda, de crescimento, manejo de... Eu sei que tem tanto, eu não sou especialista não, mas eu sei que existe todo esse manejo e isso aí vocês vão estar acompanhando, né, para orientar bem, né, no caso... Geraldo, que é especialista em fruticultura, pelo contrário. Tem trabalho, hein, Geraldo? Exige muito mais, né, Uma das ideias é você tentar, eu acho que até o Fabrício falou nisso aqui hoje, partir para um sistema de produção que você tente incentivar ao máximo as práticas ligadas à agricultura orgânica, mas ao mesmo tempo de maneira nenhuma perdendo a percepção do risco para você lançar a mão da agricultura convencional. Acho que essa é a ideia, até porque nós vamos estar tratando de culturas novas, né, que o produtor não conhece,
a própria expertise agronômica não conhece tanto, quer dizer, nós vamos ter que estar, alguns conhecimentos, nós vamos ter que estar trabalhando junto. Junto, caminhando ali. Vendo E essa que talvez seja outro fato importante nesse programa, que é exatamente isso, essa ideia de fazer esses polos, envolvendo a pesquisa e tal, é você consolidar uma tecnologia que permita no futuro esse polo deslanchar sozinho. Tomara, a gente torce por isso. Gente, esse projeto, então, como disse o secretário Franco, ainda está em início. Qual é a fase agora, secretário? Só para a gente finalizar aqui. Nós estamos finalizando, né, a elaboração do projeto, visitando cada propriedade, está sendo feita a visita personalizada para fazer, né, o projeto específico de cada propriedade integrante daquele polo. Acho que com mais um mês a gente finaliza. Queremos lançar em agosto, no mês que vem, né, o programa com seminário, já fazendo essas capacitações, e paralelo a isso já estamos também fazendo, né, o processo licitatório para aquisição das mudas, como eu falei. Então a intenção é que nos próximos meses a gente já tenha, né, o fornecedor estabelecido das mudas, e a partir do momento que fechar de fato os polos, né, a gente tiver todos os projetos em mãos, a gente já começa a fazer os plantios dessas mudas e começar os polos. Olha, só assim, para termos de posição do projeto, todos os produtores da região do Córrego Farias foram levantados, São Rafael, Japira, Baixo Quartel. Resta alguns produtores da região do açaí, que foi uma fruta que entrou mais no final do processo. Então, quer dizer, 4 polos, todo o trabalho de campo inicial já foi feito. Agora estamos na fase final de fechamento do projeto, porque vai envolver um estudo de viabilidade dessa cultura, o projeto de irrigação e a implantação agronômica desse projeto, com alguns indicadores de sucesso, algumas dicas de certificação, algumas dicas de procedimento agronômico. É um projeto que vai falar sobre agroindústria, sobre disponibilidade de pontos de mercado. É um projeto bem amplo, né? Bem amplo. E é que ele falou, nós estamos, o nosso cronograma prevê a finalização desse projeto no final de julho. E eu acredito que a gente vai cumprir tranquilamente esse cronograma de preparo dos projetos agronômicos. Imagino que até o final do ano, quem sabe, já não tenhamos as primeiras mudas sendo plantadas, né, secretário? Vamos ter. Não tendo nenhum imprevisto, vamos ter. O planejamento é esse. Tá joia. O bate-papo das 6 de hoje já está terminando. Quero agradecer aqui aos nossos convidados, né? Geraldo Fereguete, engenheiro agrônomo, coordenador desse programa de fruticultura. Obrigado, viu, Geraldo? Eu que agradeço a oportunidade, é sempre um prazer, né, participar desses debates. Nós que somos assim apaixonados pela agricultura, conhecimento aqui, sempre gostamos de estar envolvidos nessas discussões. Obrigado, Romil. Franco Fioratti, secretário municipal de Agricultura. Obrigado, Franco. Eu que agradeço, Cláudio, agradeço ao Romeu, a toda a equipe aqui, né, o Geraldo, o Fabrício e o Antônio que participaram. Um prazer realmente, né, um bate-papo das 6 que aborda vários temas da nossa sociedade hoje, né, falando em especial da nossa agricultura, da fruticultura. Então a gente fica realmente bastante satisfeito, parabenizo a vocês, e estamos bastante otimistas com esse programa, Cláudio, né? Temos conversado diariamente com o prefeito sobre o potencial que a fruticultura tem para gerar renda e emprego no nosso município. Então o que foi falado hoje traduz um pouco, né, sobre isso. Estamos investindo também em barragens, vamos construir 8 barragens durante esse ano. Já construímos mais de 2.500 caixas secas para melhorar a condição dos recursos naturais também no nosso interior, e para a partir daí a gente poder fomentar projetos como esse, né, de fruticultura, de incentivo à qualidade do café, entre outros. Então, parabéns aí pelo programa, e estamos à disposição lá na Secretaria. Nós que agradecemos. Romeu, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço os convidados. Como prometido, entregamos um assunto de extrema importância para o município. Chegou até vocês a importância da agricultura no nosso município. Então, parabéns, secretário, pelo trabalho, parabéns, Geraldo, parabéns a todos os outros convidados que passaram por aqui. Aliás, quando a gente retomar esse assunto, nós vamos encerrar com um suco aqui de açaí, né? Com certeza. Obrigado, gente, mais uma vez. A você de casa, obrigado pela sua companhia, né? Você que acorda cedinho nesta quarta-feira está nos assistindo, né, nesse canal entre 6 e 7 da noite. É o nosso bate-papo das 6. Retomamos com um programa inédito nesta quarta-feira, ao vivo, a partir das 6 horas da tarde. Forte abraço a todos. TVC Linhares, seu canal local.